Ela começou a ficar impaciente, começou a ficar mandona, começou a me tratar com irritação, a ficar grossa, a querer mandar e a me desmoralizar, dizer que eu não ganhava nada, que eu era um pé rapado. Ela me conheceu assim. Jamais, sob qualquer hipótese nesse mundo, aceite ir morar na casa da mulher. Meus caros, eu sei que alguns conhecimentos, cara, da Red Pill são, assim, muito básicos. A gente vê como óbvio, né? Sobretudo você, cara, que já tá, às vezes, aí alguns meses na comunidade, quiçá alguns anos, sabe, consumindo conteúdo Red, já leu Alita, já leu Rollo Tomassi. Mas, cara, a verdade é que a gente tende a esquecer como é não saber coisas tão básicas, alguns preceitos tão simples, cara, da natureza feminina, né? A gente tende a esquecer. E às vezes, cara, a gente dá de cara com alguns conteúdos na internet e de relatos ou coisas similares, e, cara, que a gente fica assim, mano, como o homem não desperta sobre a verdadeira face da natureza feminina, como esse cara ele é extremamente vulnerável a se deixar cair em situações que são verdadeiras tragédias anunciadas. Rapaziada, eu queria muito pedir a atenção de vocês, a máxima atenção de vocês agora. Vou passar aqui um trecho de um documentário do Eduardo Marinho. Não sei se vocês conhecem o Eduardo Marinho. Esse cara, ele viralizou uns anos atrás aí, um cara que ele é considerado um filósofo das ruas, um cara que ele veio de classe média alta e resolveu simplesmente largar tudo de luxo e morar na rua e tal. É um cara que acumulou conhecimento e tal. Ele, hoje em dia ele é um cara que é bem conhecido na internet. Talvez vocês conheçam aí. Mas mesmo um cara que tem tanto conhecimento acerca de questões sociais, de questões da psicologia humana, não é? Mesmo esse cara não consegue entender coisas tão básicas como preceitos da natureza feminina. Vou passar aqui, depois a gente vai destrinchar esse vídeo, vocês vão ficar chocados com toda certeza. Quando o Manu foi embora também, quando acabou o segundo casamento, Manu era quem? o Manu é meu filho cearense. Nasceu aqui no Rio, mas a mãe se modificou completamente comigo, se encheu de desprezo por mim, Foi embora? cansou de miséria e voltou para as regalias. Ela, como ela disse, né? Eu quero mesmo a regalia. Essa frase ecoa até hoje, cara, na minha orelha. Uma frase? Eu quero mesmo a regalia. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a empregada, não tinha dinheiro para pagar babá, não tinha dinheiro para pagar a creche. Ela queria vida de rico. Ela me conheceu com 3 crianças no meio do mato, rachando lenha, velho, para cozinhar. Fazendo artesanato, caminhando quilômetros e quilômetros para expor. Às vezes viajando de carona. E ela entrou e participou, viajou de carona, dormiu no chão, dormiu em papelão, vendeu artesanato também comigo. E engravidou e teve o Manu. Depois que o Manu tinha 6 meses, ela já queria mudar para o Rio, para a gestão do pai dela até. E eu não queria ir para o Rio. Muito menos morar no apartamento que era do pai dela. Mas depois de 6 meses eu comecei a me sentir egoísta e cedi, falei, tá bom, vamos para o Rio. Eu não percebia que, pelo que eu vi depois, para ela estava na minha casa. Quando ela veio morar comigo, para mim, a casa era nossa. Tudo de igual para igual. Consultava ela para tudo, velho. Não tinha eu decido e imponho, não. O que você acha? Eu chamava tudo de igual para igual. Quando a gente mudou, mas ela não via assim, ela achava que estava na minha casa. E tinha um comportamento de acordo. Quando a gente mudou para o apartamento do pai dela, ela mudou de comportamento. E na época eu não entendi por quê. Ela começou a ficar impaciente, começou a ficar mandona, começou a me tratar com irritação, a ficar grossa, a querer mandar e a me desmoralizar, dizer que eu não ganhava nada, que eu era um pé rapado. Ela me conheceu assim. Fechou comigo e foi morar no mato. E ia pro cursinho. Também tinha a tentação dos amigos que iam sair depois do cursinho pra balada. Ela tinha que ir pra casa, tinha um filho. Acho que ela reassumiu uma velha personalidade. Ah, isso foi frustrando ela. E reassumiu velhos valores. Eu passei a ser um pé rapado porque eu não ganhava dinheiro. Rapaziada, uma coisa que ficou muito claro pra mim, vendo esse trecho do Eduardo Marinho falando sobre essa ex dele, é que, mano, esse relacionamento era uma tragédia anunciada. Primeiramente, olha a red flag da situação. Você pega uma garota de classe média aí, se pá, classe média alta, que simplesmente inventa de entrar numa de namorar um cara que ele é meio hippie, né, que vende artesanato, mora no mato, que tem filhos, né, cortando lenha, e vendendo artesanato viajando de carona, cara, dormindo na rua. Vocês conseguem imaginar uma garota de classe média se enfiando nesse tipo de situação e permanecendo ao longo prazo?
Se é uma palavra que a gente tem que manter aqui na cabeça, rapaziada, durante todo esse vídeo, e eu espero que vocês mantenham, porque faz muito sentido você pensar nessa palavra, é a hipergamia. Mantenham essa palavra na cabeça, hipergamia. Uma outra questão, cara, é que eles tiveram um filho muito cedo, né? Pelo que ele diz, assim, na ordem cronológica, parece que foi muito rápido essa questão de eles se conhecerem e terem um filho, né? Então, pensa comigo, uma garota de classe média que conhece um cara que ele vive uma vida de hippie, mora no meio do mato, durante um certo tempo, aquilo vai ser uma aventura para a mulher. A gente muito aqui fala de fortes emoções, então é isso. Durante um tempo, de repente, ela tinha aquele cara como um provedor de fortes emoções, uma vez que ele tinha essa vida radical de morar todo dia em um endereço, ou às vezes até tinha um canto fixo, mas estava sempre viajando, sempre participando de coisas no mundão, sabe? Pedindo carona, vivendo um dia após o outro de maneira diferente. Só que a questão, cara, é que no médio prazo, essa mulher passando perrengue atrás de perrengue com esse cara, e uma hora isso não vai se sustentar. Porque essa garota ela já conhecia como são os preceitos de viver uma vida com tudo fácil. Não é à toa que qual é a frase que marcou a cabeça dele, a vida dele com essa mulher? Ela sentia a falta das regalias. Simples, porque ela veio de uma esfera que não era dele. Era, no máximo, uma garota que estava em busca de aventura, entendeu? Só que essa aventura teve uma consequência, eles tiveram um filho, né? Só que a tragédia ainda estava pior, ainda estava por vir, né? Que é o que dá a base desse vídeo. Eles foram morar na casa dela, no Rio de Janeiro. Pensa comigo, cara, pega essa ideia. Enquanto eles estavam lá em cima no mapa, lá no Nordeste, né? Eles estavam no ambiente dele. Nesse ambiente dele, ele era o cara das emoções e ele era o cara que, entre aspas, ele era o centro, ele era o alfa da situação. Isso perdurou até o momento em que ele cometeu a estupidez de se permitir ir com ela para um outro estado, né, no caso o Rio de Janeiro, um estado que ele é muito, muito conhecido por ser um estado bastante materialista, onde as pessoas são materialistas e gostam de ostentar, para morar aonde? No apartamento do sogro, que no caso vai virar o apartamento dela, né? Uma vez que é o ambiente aonde ela veste as calças na relação. Então, rapaziada, o que vai acontecer nessa questão é que a hipergamia, meu irmão, vai gritar com toda a força. Porque a gente sempre costuma dizer que a mulher ela é incapaz de comandar um homem. Ela não nasce para fazer esse tipo de coisa. Ela nasce sempre para buscar ter um homem que vista as calças e faça a questão progredir junto com ela. No caso, preferível que à frente dela, né? Puxando ela pela mão. O contrário não se sustenta. E todo esse relato do Eduardo Marinho, cara, expôs isso de uma forma assim, estonteante, cara. Estonteante como a Red se prova tão verídica e tão, assim, voraz, tão completa em si, nesse relato que ele trouxe. E, cara, ela fazia cursinho, saía com os amigos, né? Pra fazer do cursinho, e via essa rapaziada saindo e tudo mais. Ou seja, duas coisas que ficaram muito evidentes pra mim. Primeiro que ela fazendo cursinho, pressupõe-se que ela está se especializando. Lembrem, ele era um cara que vendia artesanato, ele era um cara que tinha uma vida de hippie. E ela foi para uma esfera, né, para uma nata social, onde o materialismo é muito forte, né, na região carioca. E, cara, ela começou a se desenvolver, foi fazer cursinho. E com isso ela começou a galgar passos para se alavancar para além do nível do homem com quem ela se encontrava. Fora isso, começou a ver os amigos indo para festa, os amigos tendo liberdade, e ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que ir para casa. Tinha que ir para casa para lidar com um cara a quem ela já não via mais como superior, mas sim como um cara inferiorizado a ela. Né? Afinal de contas, ele não era um cara rico, não podia proporcionar aquilo que a cabeça dela já estava condicionada da infância, de quando ela morava na área de classe média com os pais. E os sinais mais óbvios dessa hipergamia gritando alto são o quê? São, cara, os shit tests cantando soltos, né? Ela desmoralizando ele, como ele mesmo disse. Ela começou, uma vez que ela começou a ser a maior do relacionamento, por assim dizer, ela começou com os shit tests, começou com as humilhações, começou a querer mandar no cara. Tudo isso são testes. Só que isso são testes e também um claro sinal de sabotagem do próprio relacionamento, né? Não é à toa que uma vez, ele mesmo disse, um certo dia ela simplesmente ligou e disse que estava indo embora para a cidade natal dela.
Isso são sinais claros de uma hipergamia que já está, tipo assim, a ponto de explodir, como explodiu. E outra coisa, rapaziada, uma coisa que foi muito assim evidente é o que a gente já cansou de ver, cara, em relatos, e a comunidade já fala isso há muito tempo, antes mesmo de eu ter aqui o meu canal. O homem, ele é performático por natureza. O homem não se importa de estar com uma mulher que é estupidamente inferior a ele, né, em termos sociais, financeiros também. Tanto que, como ele mesmo diz, quando eles estavam no ambiente dele, na casa dele, ela via dessa maneira, logo o comportamento dela era de uma forma, porque isso é natural. Esse é o estado natural, é a frame comportamental ideal para um casal dar certo, para um relacionamento dar certo. A mulher vendo o cara sempre de baixo para cima, entendendo que ele está tocando o relacionamento, puxando ela pela mão. Só que na hora, né, em que eles se submetem a irem no ambiente em que ela, no caso, detém o domínio, né, daquele local, que ela é a dona do local, a casa dela, e é por isso que eu falo, não morem na casa da mulher jamais, isso vai acontecer. Ela não consegue ver da mesma forma. A mulher ela não é, por natureza, capaz de enxergar as coisas como um homem, de maneira igualitária. Ah, meu amor, a casa é minha? O cara falando pra mulher, né? Beleza, é tudo nosso. O homem ele é provedor por natureza. Isso faz parte do instinto masculino, prover, né? Sentir prazer na provisão. Já no lado feminino isso não acontece. Então é natural que ela vai com o tempo se frustrar, que ela vai começar a observar os outros relacionamentos e achar que o dela está ficando para trás. Ela vai começar a se desenvolver, né? E vai começar a sabotar o relacionamento. E vai sabotar para valer, cara. Isso não vai simplesmente ficar na teoria. Isso vai acontecer. Isso vive acontecendo. E esse relato do Eduardo, isso só mostra como é que é muito bem estruturadas essas fases dessa reviravolta, né, na relação entre homem e mulher. De quando eles estavam na própria casa, do homem, no caso, e depois se inverte e a mulher acaba virando o lado mais forte da relação, como isso é brutalmente correto de que não vai dar certo. E rapaziada, fique aqui esse conselho final. Por mais que a maioria de vocês, assim, a gente sabe que vocês não vão fazer esse tipo de coisa porque vocês já têm toda essa informação, mas de repente, para esse camarada que vai cair nesse vídeo de paraquedas por causa do título ou da thumbnail e vai abrir por curiosidade, entenda, cara, jamais faça isso. Um homem, ele é feito para performar e para ser provedor e para se sentir bem com isso. Mas definitivamente isso não é uma coisa da natureza feminina. Ela não consegue, cara. Mulheres não conseguem, por natureza, lidar com essa posição de ter que tocar o relacionamento e ter que puxar o homem pela mão, tá? Mesmo que você ganhe mais do que ela e tudo mais, mas é preferível que o homem seja o detentor do local onde eles moram. Ou que comprem juntos, ou que aluguem juntos, né? Preferível que vocês aluguem juntos, né? Que não comprem, para evitar até aquelas questões da dissolução do matrimônio e partilha de bens, né? Aluguem, mas que seja num lugar que ou é dos dois, entre aspas, ou é do homem, tá? Porque, do contrário, hipergamia vai gritar e gritar muito alto. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um Toquinho, nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.